Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da ocasião na qual você estará ouvindo esse podcast. Meu nome é Guilherme Pinhanelli, estamos começando agora o DPLOcast, o podcast do escritório DPLO. E o tema de hoje é empreendedorismo e mindset. E comigo estão os podcasters Cíntia, Thiago, o redator, e Zezão. Lembrando que o DPLOcast terá frequência semanal e será disponibilizado todas as segundas-feiras nas plataformas de podcast. Agora vamos para as apresentações. Pessoal, vocês terão 1 minuto para se apresentar, tá certo? Lembrando que nesse podcast, toda apresentação deverá ser acompanhada de 4 indicações. De um podcast, de um livro, de um filme, de uma banda. Então, ladies first, vamos começar com a Cíntia. Cíntia, eu sei que é uma missão bem impossível para você, mas tente se apresentar e fazer 4 indicações dentro de 1 minuto, por favor. Já está contando aqui meu cronômetro, então. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já foi mais um tento de minutos. Mas enfim, eu estou muito feliz de estar aqui, começando essa rodada com vocês. Estou feliz. E eu vou começar a minha indicação por uma música. Cíntia, se você pudesse apresentar, Cíntia, quem é você, o que você faz aqui no escritório? Eu esqueci que vocês não estão me vendo. Eu sou Cíntia, eu sou analista de sistemas. Eu acho que eu sou uma multiprofissional, porque eu já atuei em várias áreas, fui para a área financeira, a área de TI, a área de negócios, de gestão. Hoje eu estou na área de relacionamento de pessoas aqui no DPLO, muito feliz. E agora como podcast, isso está no meu currículo já, viu gente? Então, por favor, me ajudem. Estamos aí. E eu posso falar da minha música aqui, porque eu comecei ontem a escolher músicas que eu amo. E eu vi que eu tenho um homenageado do dia, que é um cara que dá a voz e o som e o ritmo para essa banda maravilhosa, que é Rush, que é o Gary Lee. Maravilhoso, gente. Eu assim, super indico. Muito bom. E acho que a música que, assim, para homenagear ele é Tom Sawyer, vai nessa, né, que é o que dá a voz aí para... É o clássico, né? É o clássico, exato. Valeu. E livros? Eu não vou de nenhum livro de mindset, eu não vou de empreendedorismo, eu vou falar um pouco de um livro de bom humor, e eu recomendo todos do Luiz Fernando Veríssimo. Legal. Que são, assim, excepcionais, né? Super divertido, uma sátira bem-humorada, inteligente, enfim. Pra mim, acho que isso é vale. E um filme clássico também, um que eu gosto muito, que é um filme italiano chamado Cinema Paradiso. Antigo. Quem gosta de cinema gosta desse filme. Que legal. Mas como eu sou mais antiga, né, Zezão? Quando eu falo desse filme, todo mundo, nunca Não é antigo, Cíntia, é um clássico. É um clássico, ótimo, perfeito. Então é isso. Cíntia, você teria que fazer uma indicação de um podcast. Tem alguma indicação? Não pode ser rádio AM, tá? Bom, então eu vou passar, viu? Porque eu fiquei nessa, Gui. Tá bom. Então depois a gente conversa, eu te faço algumas indicações. Beleza, agora vamos para Zezão, meu amigo Zezão. Se apresente aí bem brevemente pra gente, faça suas 4 indicações, por favor. E aí, pessoal, meu nome é José Alberto, mas ninguém me chama desse nome, tudo é Zezão. Eu trabalho na defensoria, sou defensor público e estou aqui nesse projeto aqui, igual diz a Cíntia, né? Agora a gente é podcaster, não é isso, né? Vou botar isso no currículo. Gostei da ideia, vou colocar, hein? Então, eu vou indicar O Valor das Ideias, um livro recente do economista Max Lisboa, muito bom, porque ele faz uma construção dos últimos 30 anos de direita e esquerda. Então, assim, para empreender é importante, você consegue ver como que as ideias de direita e esquerda vão se entrelaçando na nossa história política recente. Música, vamos de filme. Filme eu indico, pra mim, que foi o melhor filme do ano passado, que chama A Esposa, da Glenn Close. Concorreu ao Oscar de melhor atriz e não ganhou. Fiquei muito triste, porque pra mim, esse filme, pra mim foi o melhor filme, mas a Glenn Close arrebentou. Tinha que ter ganhado o Oscar de melhor atriz. O filme fala de relacionamento, homem e mulher, bem interessante. Não assisti, mas vou assistir, já botei na lista. Muito bom. Eu também. Não, esse é pra, eu sou fã de Glenn Close. Esse é pra arrebentar. Podcast, eu indico um que eu gosto muito. Eu acho que é o melhor podcast que tem, só depois do nosso. Que não começou ainda, né? Uau! Que chama... E assim, só pra fazer um parênteses, esse muito provavelmente vai ser o pior podcast da história do DPLO, porque é o primeiro. Mas a gente é esforçado, né? Esse vai melhorar. Mais divertido, né?
E eu gosto muito do 30 minutos de literatura. Eu acho que é 30 minutos, é rápido, objetivo, todo muito bom, né? Pra quem gosta de leitura e literatura, muito bom. E como hoje é uma segunda-feira, música, eu indico qualquer jazz aí do Chet Baker, que é um jazzinho tranquilo, leve, que combina com a segunda-feira. Muito legal. Legal. Teve os 4? Foi os 4. Os 4. Né? Agora vamos para o editor aqui, meu amigo Thiago. Por favor, Thiago, faça a sua apresentação. Quem é você no DPLO e faça as suas 4 indicações. Beleza, e aí galera? Meu nome é Thiago, sou acadêmico do 10º período da Faculdade Católica de Rondônia, faço Direito, estagio aqui no DPLO. Vou trazer aqui para vocês como indicação de filme, um filme que eu assisti há pouco tempo, achei fantástico, e é o Capitão Fantástico, né? A história, ele fala um pouco sobre a vivência fora do mundo real que a gente vive. Ele vive na floresta com os filhos e cria os filhos de uma maneira completamente particular. E aí depois ele tem todo esse impacto por um acontecimento muito grande de trazer esse filho para a realidade que a gente vive. E as coisas que acontecem, as transformações na vida são muito engraçadas, esses impactos com a vida que a gente vive e a gente às vezes não se dá conta. Como livro, eu trago aqui também um clássico, O Velho e o Mar, de Hemingway. Ele escreveu numa época... Eu gosto do Hemingway. Ele escreve muito bem, de forma simples. Muito bom, a mensagem é muito boa, aquela luta do homem contra a natureza. O livro te prende num detalhe, numa luta dele com o peixe, o livro te prende Isso, o livro inteiro. Né? Podcast, indicação, Reprograme Seu Cérebro Cast. Já que a gente está falando aqui um pouquinho de empreendedorismo, mindset, essa é uma dica muito boa para a galera que quer pegar uns hack lives assim, para começar a se desenvolver. É um podcast muito bacana também. E música, segunda-feira, Joe Cooker, Unchained My Heart. Vamos começar, muito bom. Bom demais, hein? Eu gosto também, viu? Ei, é bom, hein? Um blues bonito. Beleza. Opa, meu áudio aqui do WhatsApp tá ligado. Vou baixar aqui o som. Editor, depois, por favor, retirar esse WhatsApp que acabei de receber. A vida como ela é. Bem, pra finalizar, já me apresentei. Meu nome é Guilherme Pianelli, eu sou advogado aqui no escritório DPLO. E minha irmã diria que eu vivo de fases, né? E minha fase atual é finanças, eu estou estudando bastante sobre finanças e economia comportamental, então minhas indicações seguem mais ou menos essa linha. O meu podcast preferido do momento, tirando o nosso, é o Stock Pickers, que é um podcast de investimento, de bolsas de valores, como eles se apresentam, o melhor podcast da Bolsa de Valores, porque eles são os únicos. O livro é O Antifrágil, do Nassim Taleb. Eu vim até trazer uma frase dele aí dentro de Mindset. É um livro muito bom, ele trabalha dentro de 3 conceitos: o frágil, o resiliente e o antifrágil. Então, o frágil seria aquela pessoa ou aquele sistema que se fragiliza com qualquer caos, ou seja, ele frente a uma situação de risco e de caos, ele fica pior. O resiliente é aquele que se mantém estável e o antifrágil é aquele que se torna melhor, ou seja, ele gosta do caos, ele gosta dessas situações para se transformar e se aprimorar com o tempo. Eu ia trazer uma outra banda, mas eu vindo para cá, o meu iTunes colocou Bruce Springsteen, aí eu lembrei, então... Poxa, eu ia trazer o The Smiths, eu ia trazer o The Smiths, mas aí tocou Bruce Springsteen, qualquer uma dele. Tá valendo. Com certeza. E aí eu fiz um Vale a Pena Ver de Novo de Filadélfia esse final de semana em casa, então excelente. Ele ficou na minha cabeça aí. E filme ou seriado, eu ia citar bem popular assim, o dos anos 80 do Netflix, o Stranger Things. Eu sou viciado nos anos 80, mas eu vou trazer O Homem que Mudou o Jogo, Moneyball, que é um filme muito bacana de empreendedorismo também. Acho que fica com esse, a outra fica para um próximo dia que eu não tiver nenhuma indicação para fazer. Bem, pessoal, vamos começar agora. Então, como eu falei, o nosso podcast ele tem a frequência mensal, apesar do podcast DPLOcast ter frequência semanal, né? Cada semana é um mediador, e o nosso então volta de empreendedorismo e mindset, volta no mês que vem, aí toda segunda-feira, né? Na segunda-feira, depois de 3, será o nosso novamente. Nosso tema. Saudades.
Eu já tô ansioso, eu já quero participar do outro. Já vou me adentrar aí na semana que vem com a Mariana e com a Kê. E o nosso tema principal, então, é empreendedorismo mindset. Thiago, qual é a nossa pauta de hoje, a pauta principal? Hoje a gente está trazendo frases, grandes frases aí, de grandes nomes, para poder discutir um pouco. Então acho que cada um já preparou um tema, trouxe uma pequena frase, a gente vai soltar as frases e vai discutir um pouco sobre elas aí. Então vamos ficar assim como frases de empreendedores e reflexões? Ótimo. Então tudo bem. Como eu comecei pela Cintia, agora eu vou começar pelo Zezão. Zezão, faça as vezes aí, lê a tua primeira frase. E aí se for boa a gente comenta, se não for boa a gente passa. Poxa, logo eu vou começar. Já me colocaram. Se não for boa a gente edita. Nosso primeiro podcast eu tenho que começar com a frase. Que fria, hein? Eu ia colocar uma frase do Rock Balboa. Falei, não, vou começar pelo Rock Balboa. Mas não, eu vou no Steve Jobs, né? Steve Jobs, na verdade, tem que ter um podcast só pra falar dele. Verdade. Né? E o Não, Steve já Jobs, fica a dica então, né? porque o Steve Jobs é uma referência nesse aspecto de empreendedorismo. Né? Eu vou trazer aqui, inclusive, duas curiosidades do Steve Jobs que as pessoas às vezes não sabem. E estudando ele que eu descobri. Ele era o maior acionista da Disney, com 7%, né? E ele tinha uma moto BMW do Bill Clinton. Eu gosto muito do Bill Clinton, então quando eu vi essa informação, ficou na minha cabeça. Mas ele virou acionista da Disney pela Pixar, né? Quando ele fundou a Pixar, depois que a Disney adquiriu, se eu não me engano, não sei se alguém consulta no Google aí, mas se eu não me engano ele virou acionista da Disney pela venda da Pixar, né? Então, a frase que eu trago para ele aqui é muito interessante, que é assim: para que se ele está na marinha, se você pode ser pirata? E aí, quando essa frase foi textualmente colocada na biografia dele, do Walter Isaacson, ele tem uma contextualização diferente daquela que eu quero colocar. Então veja só, eu estou dando uma frase dele e eu ainda vou contextualizar de outra forma. Não, porque a frase dele é muito boa, porque quando ele coloca isso, para que se alistar na marinha, se você pode ser pirata, ele queria dizer o seguinte: que a importância de você ter pessoas na sua equipe que sejam rebeldes, que se aventurem, que vão contra as convenções sociais, que isso é muito importante para uma empresa. Então assim, quando ele disse isso, na biografia dele até mostra um pouco disso. Ele estava pensando em criar um grupo próprio, dentro da própria Apple, um grupo que pensasse um pouco fora da caixa, contra as convenções. Então por isso que ele fala dessa questão do pirata, de uma pessoa aventureira, que pensa de forma diferente e vai contra as convenções. Só que, veja que interessante, porque no contexto americano, quando ele fala uma frase dessa, você pensa da seguinte forma, que entre você trabalhar numa empresa grande, por que não você criar uma startup? Esse seria mais ou menos um dos raciocínios lá na cultura americana. Mas quando eu pensei nessa frase, eu pensei muito aqui no Brasil, porque eu interpreto essa frase no nosso contexto seria o seguinte: fazer concurso público ou empreender. A gente vive essa cultura aqui. Concordo. E a gente vive essa cultura aqui. E aí eu queria falar duas coisas sobre isso. Primeiro, que eu acho que essa é uma situação assim, o Brasil incentivou muito o concurso público, eu sou uma vítima disso, mas eu amo meu trabalho, então é importante sim. O Estado precisa funcionar, precisa de agentes públicos, mas nós precisamos de empreendedores e falta isso no nosso país. Legal, né? Isso. A gente tem que incentivar piratas no nosso país, né? Não é pirata de fraudar a lei não, gente. Fique bem claro. Aventurar, empreender. E um segundo ponto também que eu adiciono ao debate, eu que também queria ouvir de vocês, que eu acho esse campo aqui no Brasil de serviço público, né? De gente se alistando para o serviço público, tá acabando. Eu acho que o futuro aqui no Brasil é empreendedorismo, é mudança de mindset, e os concursos, principalmente por causa da tecnologia e da economia, vão rarear, né? Vão ficar bem mais difícil. Bacana. Eu acho que a cabeça da galera tá mudando também. Antigamente a gente era muito mais voltado para essa questão de concurso, e eu acho que até cultural mesmo, pai e mãe cobravam muito que você fosse pro concurso para ter uma estabilidade, e hoje você vê a garotada aí querendo empreender, querendo se aventurar, querendo partir para novas aventuras, e às vezes até mais de uma, né? Vai, se aventura, quebra, passa por problemas, mas ainda assim não desiste, volta a empreender, vai para frente. Isso eu acho muito legal. Eu acho que assim, a gente toca assim, o Zezão trouxe um ponto interessante. Eu acho que não é só você estar no concurso público e você perder esse papel do empreendedor, sabe? Eu gosto dessa coisa de que você pode, independente da estrutura que você esteja, seja concursado, seja numa startup, você tem que ter a postura
do cara que empreende, do cara próprio que Estado. pensa. Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que bem provocativa essa frase, mas ela nos coloca assim, eu não preciso romper tão somente com a estrutura. Nada tem a ver com a estrutura, tem a ver com a pessoa. A gente tem que ter essa... É verdade. Né? E os agentes públicos precisam ser menos burocráticos, né? E empreender uma visão mais social e completa. Não só a questão dessa escolha. Eu coloquei muito nessa questão de escolha, né, de carreira. Que hoje nós temos muito isso, né, do lado do aluno de direito, que vou fazer concurso público ou vou para iniciativa privada. Mas esse ponto que você colocou é um ponto importantíssimo no serviço público. Porque às vezes a pessoa assume, mas assume naquela burocracia e mantém ali acomodado. Né? Fica lá. E o servidor público, a gente precisa empreender ali no seu trabalho ali. Trazer esses conceitos da startup, né? Quando a gente começa a ler, você começa a pensar o que é escalonamento. Não é para aplicar esse conceito para dentro da nossa atividade? Será que eu não posso escalonar uma atividade que eu faço? Porque não tem nada a ver com o dinheiro. Tem a ver com você poder criar propagação daquilo, com você poder criar uma rotina que ela possa ser mensurada. E isso tem a ver com a atividade. Então, se a gente traz essa forma de pensar para a atitude, cria aí um movimento extraordinário. A gente poderia trazer o conceito de intraempreendedor, então, para o serviço público, ou seja, aquele pessoa que empreende dentro de um trabalho no qual ela não é proprietária desse trabalho, por exemplo. E eu queria perguntar para você então, Zezão, já que você disse que é uma vítima desse sistema, mas eu sei que você faz de coração, ou seja, que no seu trabalho você é vocacionado mesmo. Então, assim, talvez um dos maiores problemas sejam as pessoas que seguem o serviço público sem vocação, né? Mas eu queria fazer uma pergunta seguinte: você acha que o sistema corrompe esses ideais, esses sonhos? Ou seja, a partir do momento que você, vocacionado, faz um concurso público, entra num sistema burocrata, você acha que isso também acaba matando os seus sonhos? Eu acho que não. Eu vejo pela minha situação. Quando você faz uma coisa com paixão, e eu faço com paixão, você está sempre querendo se transformar. Então, aqui não quero me autopromover, mas assim, eu empreendo muito dentro da defensoria, crio muitas práticas exitosas. Então eu acho que eu tenho esse espírito, mas é porque eu faço uma coisa que eu gosto, que eu amo. Então eu acho que na essência, né, e eu acho que muitas pessoas vão tocar isso, você tem que escolher uma coisa que você goste. Você ame. Você tem a paixão. Porque aí sim eu acho que você consegue desenvolver esse lado de empreender. Né? De você fazer diferença, né? Vamos dizer assim. Se autodesafiar. Eu acho que esse é o grande ponto. O grande ponto é você fazer o que você quer. Legal. Eu sou um fanático por Steve Jobs, acho que você pode perceber, eu tô com o computador que ele criou, com o celular que ele criou, com o relógio, meu fone tá no bolso aqui. Eu não consigo ir pra Samsung de jeito nenhum. Tem uma curiosidade. Depois no final, o nosso editor aí faz as propagandas, né? Do que nós estamos falando, Apple, Samsung, aí dos nossos patrocinadores. Paga nós. E, assim, para finalizar, eu acho que o Steve Jobs, contextualizando essa frase, aí na vida dele mesmo, acho que foi essa frase responsável por tirar ele da Apple, ou seja, essa atitude dele foi responsável por ele ser demitido da empresa que ele criou. Entretanto, foi a frase que trouxe ele de volta. Então, acho que é um perfil, como você mesmo mencionou, ele criou a Apple, né? E depois ele acaba sendo demitido, retirado do CEO, né, da diretoria da Apple. Claro, ainda continua sendo acionista da Apple, mas nesse tempo ele somente criou a Pixar, né? Só. Então, assim, pra você ver como o cara era diferenciado, ele cria a Pixar. A Next foi um pouco, né? Acho que se fosse ele tiraria do currículo, talvez, não sei. Igual a gente coloca que a gente é podcaster, eu não sei se a Next ele colocaria assim com tanto grado, mas a Pixar com certeza. E aí ele volta para a Apple e faz essa transformação e de fato acho que fecha o ciclo da vida dele, né, da melhor maneira possível, que é transformando, né? Ele, na verdade, você estuda o marketing, para ele não fazia estudo de mercado, né? Ele falava, olha, as pessoas não sabem o que elas querem e eu vou dizer para elas o que elas querem. Então, acho podemos concluir então que quando ele é demitido da Apple, ele era um gênio à frente do seu tempo. Incompreendido e à frente da empresa? Assim, eu acho que sim, só que depende, né? A rebeldia dele, daí eu vou trazer depois uma frase do Paulo Lima, que talvez o Paulo Lima não gostaria de trabalhar com Steve Jobs, né? Porque um é totalmente pragmático e o outro um pouco rebelde. Então acho que você tem que ter um pouco da mistura de tudo. Eu acho que na verdade ele aprendeu com o erro dele e conseguiu talvez controlar aquela rebeldia sem causa que ele tinha e canalizou da forma mais adequada no seu retorno. Bacana.
Então acho que é mais ou menos isso, E né? até complementar um detalhe interessante, né? Essa frase combina tanto com ele, porque o Steve Jobs não terminou nem o primeiro ano de faculdade. Então ele foi um pirata, né? É verdade. De verdade. É verdade. Beleza. Dezão, show de bola a frase Ótimo. aí, animal. Começou muito bem. Vamos ver se a gente vai conseguir manter aí o ritmo, Thiagão. Vem comigo? Contigo, bora lá. Beleza. Eu trouxe uma frase de outro gênio, um gênio mais antigo também, Charlie Chaplin. E Isso é bom. ele disse que a persistência é o melhor caminho para o êxito. E eu acredito nisso, acho que a gente não deve se deixar esmorecer, não deve passar pelas dificuldades, deixar isso passar pela gente. A gente tem que tentar superar isso e às vezes a gente também passa por aqueles momentos de marasmo. Acho que quando o mar tá bem calmo, não tá ventando, a gente deve estar mais ou menos ali na linha do Equador, nada acontece e aí a gente acha que as coisas não vão para frente. A gente tem que ter noção do foco, de onde a gente quer chegar e manter a persistência, manter o caminho. É lógico que manter a persistência é algo certo, né? Porque persistir no erro, né? não dá. Aí é insanidade, igual o Einstein diz, né? Tem que cavar, mas tem que cavar no lugar Exato. certo, né? Não adianta cavar bem, com boas técnicas, mas no lugar errado. Exato. Cíntia, Eu já? não, eu queria saber a sua opinião sobre a frase do Thiago. Thiago, se você puder repetir a frase aí novamente. A persistência é o melhor caminho para o êxito. Eu acho que ser teimoso, né, gente? Eu acho que assim, tem aquela coisa de não é só ser resiliente, né? Não é só aceitar, não é só querer iniciar, mas ter um pouco dessa teimosia. Pra mim, persistente tá nessa banda aí, sabe? Recebe essas sombras, assim, né? Essas cores, na verdade. Então, eu sou super fã de Charlie Chaplin. Foi um cara que rompeu muitas coisas, Foi né? um grande empreendedor. A gente não Exatamente. olha naquele momento, mas ele tem que saber que ele financiava os próprios filmes, né? Exato, Ele criou foi ele que... estúdios para poder filmar, trouxe diversos atores para trabalhar com ele. E ele também criou quase que um modo de cinema, que era o cinema mudo, aquele pastelão que depois muita gente veio copiar. Jerry Lewis, uma galera muito boa, aquele Rowan Atkinson também, os Três Patetas, tudo é da veia ali do Da que veia, do ele caminho puxou que todo ele puxou, mundo. Eu acho que aquela frase assim, né? Não precisam palavras, eu preciso de exemplos. O cinema não era falado, mas ele se expressava. Então, assim, ele era um exemplo e ele seguiu com isso. Então, a gente, assim, acho que fica bem posta essa frase para esse momento dele, né? Do que ele influenciou. Eu acho que a gente pode contextualizar bastante com essa geração de hoje, assim, não que talvez eu me inclua, eu tô no meio termo aí dessa geração de hoje, mas que o pessoal desiste muito cedo, né? Sim. Eu vou trazer uma frase aqui que vai estar um pouco relacionada, eu já falo também que é do Paulo Lima, mas hoje as pessoas vêm carregam muita ansiedade e essa ansiedade às vezes frustra as pessoas de forma cedo e elas desistem dos sonhos ou dos planos muito cedo. Imediatismo do resultado. A tecnologia traz muito isso também, É. porque a gente tem tudo na mão. Verdade. Música na hora que a gente quer, filme na hora que a gente quer, mensagem pra quem você quiser na hora que você quer. E aí acaba que nada a gente persiste muito, isso, esse jeito de viver acaba alterando esse dedicação, persistência, a teimosia em um só aspecto. Porque na nossa vida nada a gente persiste. Então a gente não persiste para escutar música, para escutar ver uma série, são várias coisas ao mesmo tempo. Então essa é uma palavra, aquelas palavras-chave que são importantíssimas. Tem aquela frase que fala que você tem que fazer 2000 vezes duas coisas e não 2000 coisas duas vezes, É né? verdade. Tá certo isso? Sempre Sim. 2000 fica coisas, valendo, vai. duas Eu tô vezes, falando. e não 2000 vezes duas coisas, Eu né? balancei a cabeça, mas nem raciocinei. Mas enfim, na verdade você tem que, pra É que a você gente ser tá bom em esperando alguma que alguém coisa... acerte em todas, né? Tá. Eu sempre me confundo quando eu vou falar essa. Mas pra você fazer alguma coisa, você tem que ter repetição, Tem né? que ter. Tem que ter repetição. O livro Outliers fala bastante disso. Acho que a repetição leva à perfeição e às vezes a gente também desiste, né? Como o Thiago deixou claro, que a gente não é resiliente nas atividades que a gente se propõe, né? Da Vinci pintou quantos quadros da Mona Lisa, né? Antes de acertar. Foram diversos E quadros. podia ter feito um quadro maior, né? Que eu fui ver o quadro, agora eu não enxerguei. Agora, aquele detalhe é importante, pessoal, tem que persistir, mas tem que persistir em coisa Certo, certa, viu? por favor. Cavalo certo. Eu assim, sempre quando eu tenho uma ideia, eu trago as pessoas que eu mais respeito e falo, olha, o que você acha dessa ideia e vou conversando pra ver se... Porque a gente gosta a gente tem paixão pelas nossas ideias, né?
e às vezes não é uma ideia muito boa. Então é legal você levar para algumas pessoas que você admira, para ouvir a opinião delas. Sim. Enfim. É bem legal isso, né? Eu acho que essa prática que você tem, eu admiro, porque assim, é você assim, criar um eco com quem você tem confiança de te falar, não é legal, né? Não é por aí. Então assim, você fala dos anos 80, né? Os anos 80, o que eram os anos 80 para quem viveu nele? Nós tínhamos uma referência de pais, que os pais assim tinham uma história e existia uma necessidade de construir uma outra história, que foi a história que veio com os anos 80. Todo mundo dos anos 80 queria fazer alguma coisa, mas uma coisa do nada, uma coisa nova, né? Mas sabe que eu sinto um pouco disso em Rondônia, assim, eu vim do Paraná, né? Tô há 7 anos aqui, e eu senti aqui nas minhas amizades, no meu círculo mais próximo, que as pessoas empreendem mais cedo, que as pessoas buscam fazer a diferença mais cedo, assim. Eu acho que lá no sul o status quo, estou falando pela minha experiência, né? Claro que, enfim, vão falar, não, em São Paulo, em Minas, onde sai mais coisas, mas assim, acho que o status quo segura muitas pessoas. Aqui, como a gente tem mais coisa a produzir, a gente é chamado mais cedo para as coisas. Você está vendo muito exemplo aqui na cidade de empreendedorismo. Isso é muito bacana aqui em Porto Velho. Está acontecendo isso. Eu acho que também, assim, não sei se tem a ver, mas eu acredito que sim, a questão geográfica, ela também nos dá um impulsionamento, porque assim, nós não estamos perto de tudo, então a gente tem que se auto... Governo, né? Sim, cria um espaço de atuação. Uma lacuna aí. Então, beleza, valeu, Thiago. Excelente frase, podemos dar essa frase por encerrado? Vamos. Eu vou ficar... Vamos agora pra Cíntia. Não, agora é Cíntia. Quero ver agora, hein, Cíntia? Ui, meu Deus. Eu vou contar de novo meu minuto, mas deixa eu... Não, agora você tem 5. Eu posso mais? Pode. Porque aquele teu minuto virou 10, né, Cíntia? Então tá, bom, eu trouxe 2 frases, uma delas do Richard Branson. É um empresário britânico, é um cara que, né, assim, ele não para. Eu fui olhando as fotos dele de anos e anos, a feição dele não muda, talvez ele esteja extremamente motivado. Eu sigo ele no Twitter, ele não eu para também, mesmo. Eu também. Ele não muda, então eu falo, meu Deus, né? Eu tenho a biografia dele aí, se alguém quiser emprestado depois. É massa. Já tá na lista. Mas então, assim, ele já é conhecido, não preciso fazer uma apresentação do currículo dele, mas ele tem uma frase e ele é um defensor de uma linha que eu acho bem interessante, que é dizer assim, que fracassos são fundamentais. Para quem criou mais de 500 empresas, quando ele é um cara que traz essa afirmação, assim, tem a ver muita coisa disso com o sucesso que ele tem de ter começado tantos negócios, né? Então, assim, o medo, quando você começa a ter medo de ter fracasso, de errar, ele não é só uma questão de paralisar, é que ele retarda muito o tempo da resposta. Para você começar alguma coisa, ainda mais no tempo atual, que a gente precisa de respostas cada vez mais rápidas, ter medo de errar faz com que você retarde muito a sua iniciativa. Então, assim, nós temos que caminhar, né? Então, eu acho que hoje ao mesmo tempo que todo mundo assim, eu tenho essa pressa, eu quero tudo muito rápido, ao mesmo tempo também, eu não sei se eles têm medo de errar. Eu acho que não, eu acho que a moçada tá meio que, vamos ver o que vai dar, né? Só que talvez não estejam preparados para se frustrar. Assim, no momento que sente o medo, que passa por uma situação de frustração, de erro, aí para. Aí sim. Aí isso está muito atrelado à cultura americana. Ele é britânico, mas está muito atrelado à cultura americana, né? Se fala muito lá de quando a pessoa vai para alguma entrevista e a pessoa pergunta quantas vezes você faliu. Diz que isso é valorizado nos Estados Unidos porque você aprende falindo empresas, né? Então, assim, aqui pra gente é um fracasso e lá pra eles é um aprendizado. Eu tenho certeza que a gente aprende muito mais, praxe isso, mas assim, é uma frase de efeito, mas
que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Sem dúvida. Inclusive nos Estados Unidos, na hora de contratar alguém, né, você verifica quais erros que ele teve. Uma pessoa que não tem experiência de errar não é bem... Não foi testada. Não foi testada. Então, às vezes uma pessoa, por exemplo, que abriu uma empresa e fechou, é melhor que uma pessoa que nem tentou abrir. Então isso é muito bem visto nos Estados Unidos, né? E na história do Richard Branson fica bem claro que ele era um pirata, bem no estilo Steve Jobs, assim, também. Ele funda a Virgin por um acaso, uma gravadora de discos. Com 15 anos, né? Foi uma gravadora de punk. Não, com 15 não, com 22. Porque com 15 anos ele tem outra coisa com o Steve Jobs. Ele larga a faculdade. Mas também. aí se eu não me engano faz tempo que eu li a biografia dele, mas é na própria faculdade ou na escola que ele já começa a falar sobre vender discos, se eu não me engano. Aí depois ele vai pra gravadora, grava agora o nome da banda não fugiu da cabeça, uma banda de punk, foi a única gravadora que gravou o disco, porque a banda teve um ano só, se alguém puder lembrar aí. Enfim, eu vou dar no Google aqui o nome da banda. Dá uma bugada aí. É bem famosa, o pessoal que gosta vai me condenar aí, mas enfim. Mas você conhece a banda? Conheço, você conhece também. O Richard Branson, depois, a empresa dele, a Virgin, foi a empresa que mais variou em tipos de empreendimentos. Ou seja, foi uma empresa só, ela teve desde gravadora de disco a empresa que vai mandar o cara pra lua. Assim. Então, e ele falava que eu administro uma empresa que vende lápis de uma empresa que vai pra lua da mesma forma. Então, por isso que é fácil pra mim. A administração é igual em qualquer empresa. Eu acho que esses fundamentos também são verdades, né? Você consegue variar a tua forma de investir, suas empresas, você empreender em várias empresas diferentes, porque o core business, né, ali é praticamente a administração, o jeito é o mesmo, assim, é gastar menos do que gerar recebe, pronto, é como você administra tua casa, você administra suas empresas, eu acho bem legal. Peter Drucker vai de encontro a esse pensamento, né? Eu gosto do Peter Drucker, viu? O que ele fala? Ele Assim, diz deixa eu ver aqui a banda, a banda da Virgin. Então, enquanto isso a gente fala, o Peter Drucker fala que Sex Pistols. Que os conglomerados é a pior coisa que existe. Então, assim, não se deve pensar assim, uma empresa que constrói navios e uma empresa que vende roupa, que expertise que dá em você poder fazer essa coisa. Então, assim, ele não é defensor dessa ideia dos conglomerados com toda essa diversificação. Talvez sim, quando você cria uma referência de negócios que vai puxando uma coisa para te dar mais expertise. Mas Peter Drucker é um cara. Tem inúmeras empresas. Philips, por exemplo, é uma empresa que faz de tudo também. Tem inúmeras outras. O que eu interferi é o seguinte: quando você falou Sex Pistols aí, a gente vai começar a levar as críticas já nesse podcast. Já tô até vendo. Já. Pronto, mas a gente chegou. Eu sabia, mas eu tinha esquecido. Deixei a informação arquivada no HD do meu celular. Mas fechou? Então, não fechou. Não fechou, Cíntia? Não, ainda tenho mais. Eu tenho um brasileiro, né? Não, Cíntia, é uma de cada, a gente vai voltar na segunda. Logo, Cíntia. Poxa, eu fujo do script. Controla a sua ansiedade, Cíntia. Baby Boomer. Baby Boomer. Vamos pra minha frase agora, que eu mando nesse... Ia falar palavrão aqui. Você manda, pode. Tá, nós passamos 26 minutos só pra deixar aí. Dentro a gente vai até os 40, porque eu tô muito feliz gravando esse podcast. Então eu citei ali o livro, fiz a indicação do livro Antifrágil, do Nassim Taleb, fiz uma pequena apresentação e eu vou com a frase dele. Nassim Taleb, só para fazer uma breve apresentação, ele é um autor líbano-americano e ele atuou 20 anos no mercado financeiro dos Estados Unidos, quando ele abandonou essa carreira e se tornou um professor filósofo dedicado a analisar problemas ligados a incertezas. Então ele estuda o caos. Ele começou estudando as consequências do caos e depois vou estudar a incerteza em si, que ele chamou de eventos de cisne negros. E ele tem um livro só que fala dos cisnes negros, mas essa fica uma próxima indicação. E a frase dele é o seguinte: minha ideia do corta essa, doutora. Minha ideia do sábio estoico moderno é alguém que transforma medo em prudência, dor em informação, erros em começos e desejos em realizações. Vou ler de novo. Minha ideia do sábio estoico moderno é alguém que transforma medo em prudência, dor em informação,
erros em começos e desejos em realizações. Então assim, como eu sou de fases também, mas eu não abandono, tá? Às vezes eu deixo elas em estado... sei. Fica ali, do ladinho, na geladeira. Eu tô lendo muito estoicismo, né? Eu comprei um livro também, uma indicação, que é Estoicismo Diário. Ele vem ali 2 páginas por dia e fala uma frase, normalmente do Marco Aurélio, faz alguma reflexão. E o estoicismo é uma escola de filosofia fundada em Atenas. Aqui, Zezão, por Zenão do Sítio. Não é Zezão do Sítio. É o Zenão. É o Zenão. É o Zenão. E o sítio é com C, não é com S. Eu tenho um livro, iBook, né? É uma Kindle. Tudo. Kindle, as cartas de Seneca, que é, Sim. que é excelente. Após Zenon. E é do estoicismo. Estoicismo. E o maior seguidor, eu coloquei aqui uma informaçãozinha, talvez o maior seguidor do estoicismo tenha sido o imperador romano, Marco Aurélio. E o estoicismo ele é greco-romano, né? Ele é criado na Grécia, mas ele permaneceu por muito tempo na cultura romana e agora está voltando e volta muito por operadores da bolsa. Eu cheguei no estoicismo pelos operadores da bolsa que eu estou estudando. E o estoicismo ensina o desenvolvimento do autocontrole e da firmeza como um meio de superar emoções destrutivas, sobretudo pautado na ética da natureza. Que lindo. Eu vejo o estoicismo, pelo menos o Seneca, as cartas dele, como viver leve. Eu acho que inclusive a gente pode fazer um podcast de estoicismo para mudança de mindset. Fechou. Que seria bem interessante, juntar a economia com filosofia, porque é interessantíssimo as frases, os pensamentos e o tanto de espirituosidade, né, que tem no estoicismo. As 2 últimas que eu li, se eu não me engano, foi você não pode mudar o que já está, o que já existe. Então assim, você tem que se adaptar àquela situação do que querer transformar ou virar uma vítima dessa situação. E a outra foi também que, assim, você tem que ser o mesmo quando você recebe um elogio ou quando você recebe uma crítica. Então, assim, você não pode ficar feliz demais quando você recebe um elogio, nem triste quando você recebe uma crítica. Você tem que entender aquilo, digerir aquilo de uma maneira igual. Isso são boas dicas de inteligência emocional. Pronto, e mindset, né? Acho que isso que é o mindset. Acho que foi a primeira de hoje de mindset, nós falamos de 3 frases de empreendedores, eu quis trazer então aqui... Nossa, essa aí é mais completa. O Guilherme pesquisou mais. Ele pensou mais a frase, né? E assim, essa me deu vontade de ficar só meditando. Não, eu acho que ela fala um pouco sobre tudo que nós falamos aqui hoje, né? Ela meio que fecha aí a nossa rodada das 4 primeiras frases, porque ela fala exatamente aquilo, ou seja, transformar o medo em prudência. Não tenha medo, a Cíntia falou, né? Mas seja prudente, porque o very crazy também não vai empreender da forma mais adequada, né? Dor e informação, ou seja, tem aquela dor, recebeu alguma crítica. E eu falo isso porque, enfim, para quem não sabe, eu tenho hoje 4 empreendimentos gastronômicos. E assim, é crítica atrás de crítica, ou seja, você atende 100 pessoas, se 99 saíram satisfeitas e uma criticou, essa uma que criticou vai ser que vai fazer a crítica pública. E que aquilo vai te magoar. Então assim, por muito tempo aquilo me magoava, assim, criticar assim, não é bem assim. Você não entende que por detrás tem 40 pessoas querendo fazer o melhor, servir o melhor, estamos dando duro para tanto. Mas eu falei, não, calma, vou receber isso, vou tentar digerir da melhor forma possível, para que a gente sempre evolua e você sabe separar as críticas. E o estoicismo ajudando, né? Pra demais. Eu gosto de uma coisa, um trocadilho que se faz com palavras, né? Então, assim, aproveitando essa questão da dor, existe a palavra transformador. Né? A gente transforma. Legal. Essa sacada é boa. Exato, isso. Então... Por isso que ela é do RH, pessoal. É boa. Bem, vamos seguir. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, já que nosso tempo está quase acabando aí, né? A gente já tem uns 10 minutos ou meia hora. Eu vou fazer. nós vamos ler 2 frases, então, e vamos tentar correlacioná-lo. Então o Zezão lê a frase dele com a Cíntia, a gente tenta ver se dá correlação entre as frases, depois eu leio a minha com o Thiago, a gente vê se dá correlação entre as frases. Uma boa ideia, hein? Quem começa? De nada. Eu mesmo começo. Normalmente quem pergunta, né? Exato. Tá contigo, Zé. A minha frase é da Luizilene Trajano. Eu admiro muito ela, uma mulher empoderada. Muito. E que as ações da Magazine Luiza subiram. Só sobe, eu fui comprar via varejo. Eu tô bem feliz. Então, e você olha pro o estilo dela, né? Você vê assim, nossa, não tem nada a ver. É uma senhorinha, é uma senhora
simples. Que Eu ouvi um ali, podcast né? só dela também, estavam comentando sobre a Magazine Luiza e falaram, olha como eles são, a inteligência emocional é bacana. Uhum. Vocês lembram que na Olimpíadas ela caiu, correndo com a tocha? Ela era uma das pessoas que ia carregar a tocha e ela caiu. Aí a gente já imaginava que ia ser o fim, até falavam que as ações da Magazine Luiza iam despencar, e aí eles fizeram uma propaganda. Se a Luiza caiu, os preços também caíram. Ai, que sacada, hein? Eles aproveitaram aquilo, fizeram um comercial com a queda dela e com os preços despencando da Magazine Luiza. Não, era uma mulher muito preparada. Verdade. Muito preparada e uma mulher para inspirar todos nós, né, no Brasil. A gente precisa de mulheres como a Luiza Helena Trajano. A frase que ela traz, ela é simples, mas eu gosto muito, que ela fala o seguinte: eu prefiro soma de QIs do que o único QI alto. Né? Então é o valor da equipe. E o tanto que... Espera aí, Zezão, vamos tentar correlacionar. Vamos lá, verdade. Eu já estou querendo explicar. Vamos aguardar. Aí você tenta explicar com a frase da Cíntia. Tudo beleza? bem, vamos lá. Eu não sei se Você vai só dar lê, pra gente- Cíntia. Vai dar pra então correlacionar vamos sim. só fazer a leitura. A minha frase, então, é do Ayrton Senna. Dois brasileiros. já. Dois brasileiros, e assim, o Ayrton falava uma coisa muito interessante, né? Que eu não tenho ídolos. Agora eu perdi a frase, gente. Quem vai colecionar é o Thiago. Tan, tan, tan. A frase dele é tan, tan, tan. Vai o Thiago, eu não sei. Sério, Cíntia? Sério. Então o Ayrton Senna fica comigo. Vamos relacionar com o Thiago. Então nós temos a Luiza Helena Trajano. Eu acho que vai ficar Segura aí, melhor Cíntia. mesmo, então. E vai lá, Thiago. Cara, eu trouxe uma frase, na verdade, eu fiquei pesquisando a frase para trazer alguma coisa e eu acho que essa frase me encontrou. Porque ela tem muito a ver Que profundo, com Thiago. o que eu era. Achei bonito isso, hein? Verdade. Achei bonito isso aí. E- Essa vai ser a próxima frase. E ela me encontrou, tem muito a ver com o que eu vivi e vivo, e é algo que eu me encontrei. Eu trouxe uma frase também de uma mulher, a Catherine Fay, que ela é cofundadora do site Flurk e vários outros, e ela fala que é muito comum as pessoas trabalharem duro na coisa errada. E trabalhar na coisa certa é provavelmente a mais importante do que trabalhar duro. Legal. Eu já tenho minha correlação. Eu já consegui pensar alguma coisa aqui. Como eu tô raciocinando ainda, deixa pro Guilherme então. Não, deixa eu ler então minha frase. Não, agora. você Agora a gente vai Agora correlacionar. sim. O editor, explica pra ela agora que agora a dela é comigo. Eu não passei Cíntia, a você minha tem vez. que... Passou sim. Você tem que... Vamos correlacionar aqui então. A do Zezão que falava da variação de equipe e a do Thiago que falava de fazer a coisa certa, né? Trabalhar na coisa certa. E aí vai aquilo que eu falei acho que antes, ou seja, pra você, com várias pessoas, você consegue fazer um brainstorm talvez e apontar para o caminho certo do que uma pessoa sozinha. Sim. Então acho que a variedade das pessoas, ou seja, a multiplicidade de pessoas, de perfis distintos, perfis diferentes, nos ajuda. E o Ayrton fala isso, não é? Quando ele diz, Cíntia, o ó, Ayrton eu não fala tenho nada por ídolos. enquanto, Cíntia. O Ayrton fala. Segura o Ayrton, vai Segura o conversar com Ayrton, o Paulo Lemos. Eu sei que ele é apressado. Boa. Transforma o Ayrton em Barrichello por enquanto, Cíntia, deixa ele paradinho aí. Então eu acho que é isso. Eu tava ouvindo um podcast, agora também é a minha outra fase de ficar ouvindo podcast, e o Walter Longo ele fala que uma empresa com, por exemplo, com piratas, digamos assim, faliria em 3 dias, né? Com só pessoas criativas, só com pessoas piratas e revolucionárias, e uma pessoa só com marinheiros, digamos assim, com pessoas mais estáveis, ela viria a falir com 3 anos. Então a gente precisa de fato da multiplicidade de pessoas, multiplicidade de perfis, e justamente porque isso vai ajudar a gente a cavar no lugar certo, né, Thiago? Não sei, essa foi a minha reflexão aí acerca das duas frases. Cara, Deixar vocês falarem. A frase do Zezão eu acho muito boa, acho fantástica. Até porque... Não foi o Zezão que falou, tá? Mas eu escolhi, O Zezão- obrigado. O que o Zezão trouxe, porque eu acredito muito que a soma de inteligências, ela não cria uma soma, mas ela multiplica, né? Você vai interagindo e as coisas aumentam de forma exponencial e torna isso muito maior do que um gênio só, né? Do que um QI muito alto. E trazendo um pouco para o que a Catherine fala, eu acho que é isso. Se cada um conseguir encontrar o amor pelo que faz, aquela paixão que o Zezão também trouxe já lá atrás, é a hora que a gente consegue transcender e tornar algo maior, até crescer emocionalmente. Sim. E com isso criar alguma coisa melhor. E tem um ponto também, como a frase começa... É muito comum as pessoas trabalharem duro. E realmente as pessoas trabalham duro, principalmente no Brasil.
mas elas trabalham na coisa errada geralmente, Então. não encontram paixão, não encontram a coisa certa para trabalhar. O raciocínio que eu correlaciono entre as duas assim, seria o seguinte: quando você trabalha em equipe, com soma de QIs, é muito difícil você estar trabalhando duro por muito tempo com a coisa errada. Porque alguém vai alertar. Então, Muito boa. esse Exatamente. ponto que é muito importante. A equipe acaba te ajudando a canalizar do jeito certo as coisas. E aí a importância de Agora, ter se você estiver sozinho, a chance é grande. E aí a verdade. importância de ter um líder sem vaidade também, Sim, né? é. Que escuta, que apesar de ser firme, ele sabe o momento de escutar as pessoas e também certeza. sopesar as informações. E aí você toca assim, você já fala da vaidade, que é um sentimento. E eu, assim, a mulher, ela trabalha isso, assim, não fazendo um discurso, né, feminista, não trazendo essa bandeira, porque eu acho que é tão Por que não? importante a gente... Não, eu assim, eu não acho que a gente tem que levantar uma bandeira porque do feminismo no sentido, assim, excludente, somos não, não, sim. não, acho que a gente É tem... completamente inclusivo. nós temos essa, assim, essas facetas que a mulher traz também para dentro do mercado de trabalho, muito dela, né? Essa coisa própria dela, mas sem se sentir assim, separar. E aí quando ela fala da questão de montar equipes multidisciplinares ou pessoas com diferentes níveis, também traz um outro sentimento, que é o sentimento da humildade, né? Você entender que há um limite seu, que você não é soberano sobre tudo, não é uma coisa, não é uma soberba que precisa ser carregada. E eu particularmente tenho muita dificuldade com isso, né? Eu sou uma pessoa que eu falo muito, eu tomo muita iniciativa de falar, tenho essas coisas, mas eu tenho muito cuidado de não fazer com que o outro se sinta diminuído, não tenha medo de falar também. Por isso, Cindy, que eu falei pro Guilherme nos bastidores, eu acho que você é a Luísa Helena Trajano de Rondônia. Eu quero atuação. Imagina, agora eu tô naquela frase, e agora o que é que eu faço, né? Recebi um elogio. Agradece, Cíntia. Ah, tá. Mas não se ache, Legal. né? Não fica se achando. Não, mas é assim mesmo. Eu acho que a gente tem que ter assim, essa humildade de trabalhar, gente. O trabalho é que determina, né? E também ninguém chega ao lugar nenhum, assim, ela não chegou nesse lugar que ela tá sem passar por muitas experiências. Assim como a Ayrton. Bora, Ayrton! Mas agora o Ayrton é com o Paulo Lima, Cíntia. Vamos lá. Vai lá. Então, o Ayrton fala disso, que ele não tem um ídolo, né? Ele admira pessoas que trabalham, que têm dedicação e competência. Qual que era a frase? Eu não tenho ídolo? Essa? Eu não tenho ídolo. Tá. E aí complementa com esse final. Isso. Ou esse final é teu? Não, o Não, final é dele. Ah, então É. leia de novo aí, Cíntia, por favor. Eu não tenho ídolos. Eu tenho admiração por trabalho, por dedicação e competência. Legal. Então, independente de quem seja a pessoa, cai de novo também nas mesmas, assim, nesse debate que a gente está trazendo, né? Independente, quanto melhor, a característica ela não está só numa pessoa, ela está distribuída. Então, você pode ter alguém que você vê uma referência, ó, essa pessoa tem essa característica, ele é dedicado. No outro, você vê um trabalho, assim, precioso. E aí ele vai Legal. passando por Eu tava isso. ouvindo uma entrevista esse final de semana do César Cielo e perguntaram pra ele quem era o ídolo, ele citou 5, mais ou menos. Ele falou, eu queria ter a velocidade de um, o talento de outro, a explosão de outro, o mindset de outro. Então é mais ou menos isso. Ele falou, meu ídolo é um Frankenstein. Então acho que é basicamente isso. Você não admira talvez a pessoa em si, o humano, né? Você admira o que ela faz, a ação dela, né? E você vai trazendo... Porque o ídolo é aquilo que você quer ser, né? E, na verdade, quando ele tira esse papel, assim, eu não quero ser ele. Eu quero ter as competências Entendi, dele. entendi, bacana. legal. Isso É legal. Tá, mas a gente fez a reflexão sem fazer Isso. o cotejo aqui. Cotejo analítico Eu tô aqui. aguardando. Tem tudo a ver com a minha frase, né? Só que não. O e-mail do Paulo Lima, então assim, já fica a indicação aqui de um outro livro, O Sonho Grande, que é o livro escrito pela Cristiane Corrêa, que trata da história da Ambev, né? E todo mundo já deve conhecer literalmente o Paulo Lima, já deve ter apreciado o produto deles nos bares Opa. de Rondônia. O homem, né, por detrás da Ambev. E a frase é bem curta e para mim acho que também diz bastante sobre a situação, essa conjuntura atual. Acho que vai bem ao encontro do que a Cíntia faz aqui pra gente, ou seja, que é desenvolva uma visão de longo prazo. Essa é a frase dele, eu acho que diz muito bem sobre um contexto geral dessa geração também que está
que está chegando agora, que a gente precisa aprender a trabalhar com elas. A gente não vai mudar essa geração, a gente vai ter que compreender essa geração. E essa visão de longo prazo, ela está sendo para mim hoje, e ainda mais por razão do estoicismo, muito aplicada, ou seja, diminui a minha ansiedade. Se eu traço um plano, eu já coloco para quanto eu vou fazer um investimento. Estou investindo em ações. Agora comprei via varejo, como eu falei pro Zezão aqui, ao invés de ter comprado Magalu. E aí você fica entrando todo dia, por exemplo, para ver os preços das variações, você vai ficar ansioso, você vai ser um mau investidor. E aqui também pro escritório, ou seja, entrei no escritório, vamos supor que a gente acabou de contratar um advogado, um estagiário, e ele já quer ser ministro em 2 dias, né? Então, não é assim. E aí a frustração vem, a pessoa não se firma em uma empresa, não fideliza, não firma a sua carreira, não desenvolve o pertencimento, e às vezes nem se desenvolve, né? Nem se desenvolve porque você está olhando pro curto prazo. E aí, voltando, você não curte o caminho, aí você entra, fazendo um paralelo, aí você entra em pirâmides, né? Hoje pirâmides financeiras, que vai, por exemplo, aquela pessoa que vai pela ambição e não pela razão, não pelo longo prazo, por exemplo, só fazendo uma relação aqui, porque você quer tudo agora. E na verdade o agora ele vai ser a soma das coisas que você vai fazendo, né? Do ano agora terreno. abençoou. Eu acho que a visão de longo prazo, sem ídolos, então, fazendo uma correlação. Sem ídolos. Sem ídolos. Talvez você acha, Cíntia, que essa frase, esse mindset do Paulo Lima seria admirado pelo Ayrton Senna ou não? Olha que pergunta. Volta lá então, de novo, para mim fazer essa mistura. Desenvolva uma visão de longo prazo. Paulo Lima falou isso. Você acha que o Ayrton Senna, ele olhando para essa frase, olhando para esse mindset, ele se apropriaria ou não estaria dentro das características admiradas pelo Ayrton Senna? Eu acho que assim, claro que sim, porque o Ayrton ele tinha um objetivo, né? Ele queria vencer. Esse era o objetivo dele, né? Ele é obstinado, E assim, quando eu falei do Branson com ele, né, nessa dobradinha, eu volto já, né, no Paulo Coelho, vamos lá. Mas ele diz assim, enquanto o Branson fala fracassos são fundamentais, o Ayrton não suportava errar, né? Ele não gostava de errar. Só que ele usava o erro, quando ele caía no erro, o erro servia, voltando naquilo como que você falou, né? Como combustível para ele modificar a forma em que as coisas se deram, né? Eu acho que o Ayrton Senna não tinha visão de longo prazo, não. Só não ia ter tacado o carro no Piquet. Mas essa questão que a Cíntia trouxe é uma realidade do Senna, né? Ele era obstinado pela vitória e tem a questão do treinamento dele para ser o grande ás da chuva, né? Eu não sei se vocês conhecem essa história. Ele era já um piloto de kart muito novo, muito talentoso e sempre brigando pelas primeiras colocações, e teve uma corrida que ele estava em primeiro lugar, dando voltas nos seus concorrentes, e começou a chover. E choveu e ele não parava na pista. Rodava e o lugar dele foi o último lugar. E ele saiu muito chateado aquele dia, falou com o pai dele, e aí toda vez que o céu de São Paulo ficava preto, ele falava com o pai dele, o pai dele levava ele para Interlagos e ele ficava dando voltas, correndo. E aí depois virou aquele monstro que era em Mônaco na chuva. Qualquer lugar. Não foi combinado não, mas eu acho que termina o podcast, vai ter, acho, não sei se tá no final já. Tá no final, mas termina, já tá encerrando. Termina com o melhor raciocínio que eu acho que pode deixar de mudança de mindset para os empreendedores que estão escutando, essa dobradinha nessa frase. Por quê? Porque quando fala eu não tenho ídolo, você tá, no fundo ele está focando o Ayrton Senna no procedimento. Exato. E quando o Leandro fala do longo prazo é isso, é procedimento. É você não. Eu faço as pessoas não adendo. É o trabalho e procedimento de toda uma equipe. Isso. Não só. As pessoas focam muito no equipe resultado. Estoica, equipe que estuda filosofia estoica. Mas é isso. Isso é uma lição de vida muito importante. As pessoas focam muito no outro. Sim. E em resultado do outro. E esquecem do seu procedimento, que é o longo prazo. É o que você está fazendo para ter resultado. Então esse raciocínio é muito importante. Olha as frases se conectando. Zezão show, até escorreu uma lágrima. Lembrei por que eu te convidei, né? Nossas aulas de mestrado, só para abrir um parênteses aqui.
pessoal pagava ingresso pra ver a palestra, a apresentação do Zezão lá no mestrado. Exagero. Não, pagava mesmo. Ó, Legal. é um cara que eu de Contribuição fato super valiosa, né? admiro muito, Zezão. Suas apresentações, suas colocações são sempre cirúrgicas. Bem, pessoal. Eu quando vi esse menino aqui, né, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o Gui convidou um amigo, talvez do fitness, né? Mas você não olhou bem, assim, você não reparou. E eu, 2 elogios seguidos, Zezão. Eu até estou falando bem aqui, ué. Tá gravando. Ai, pô. Mas é muito mais do que um corpinho bonito. Ela é casada, Zezão. Tá bom. Bem, pessoal, acho que... E a avó, né? É, e a avó do Joaquim. Mas tá muito Joaquim. bonita, viu? Obrigada. Vamos embora, Thiago? Vamos levar. Bem, pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo aqui, do Thiago, da Cíntia, do Zezão, a minha, e a do nosso Obrigada. editor Alisson. Alisson, será que você dá um oi e sai aí? Não. Salve. Aê. Olha aí, ó. Mas nós temos... É muito chique isso aqui, pessoal. Esse projeto é muito Tá complexo. demais. Não termina. Agradecer então de novo a presença de todo mundo aqui. Eu sei que não é fácil pra gente dedicar um pouquinho do nosso tempo aí pra um projeto que não tem, a princípio, né? Vai que a gente consegue monetizar isso aqui, né? Mas não tem nenhuma finalidade econômica. Isso aqui a gente está querendo, estudando o marketing do escritório, a gente pensou em gerar valor. Eu acho que é um projeto que gera valor. Então esse é o nosso objetivo e deixar aí o teaser para as próximas semanas então. Como eu falei, o podcast do DPLOcast ele tem frequência semanal. Toda segunda-feira ele vai estar aí nas plataformas de podcast. O nosso é uma vez por mês, assim como os outros 3. Então nós ficamos com empreendedorismo e mindset. A Keila e a Mariana ficaram com um podcast de temas atuais do direito. O Matheus vai coordenar talvez o melhor podcast aqui, que é o podcast dos estagiários. Esse vai ser muito Só bom. resenha. Estagiário Cast, eu já coloquei aí a minha senha se eu puder participar também. Tenho medo de deixar Isso é o bom. pessoal acanhado, mas eu quero ver se eu participo. E por fim o Edson com um podcast Resgatar de aquelas direito. histórias de você como estagiário, que são as pérolas, Vou né? deixar minhas pérolas para depois. E por fim o Edson aí com Direito e Tecnologia, o podcast de Direito e Tecnologia. A gente retoma aí, vamos estudar agora um mês para pensar numa pauta, pra gente voltar aí daqui um mês. Beleza, pessoal? Obrigado. Agora coloca uma vinheta bem legal aí, um som do Sex Pistols, né? Pra gente se O recompensar. pessoal tá criticando a gente, viu? Já tem milhares de pessoas aqui reclamando no nosso Instagram, aqui, nossos ouvintes. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, foi um prazer.